Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu acho que vai ser muito importante para as pessoas que casaram com estrangeiros e querem levar os seus filhos, mesmo não sendo filho do marido atual. Então, eu casei, né? Como vocês sabem, quem está assistindo os meus vídeos no meu canal, eles sabem que eu tenho uma história com um alemão. E a gente casou e eu tenho filhos. Eu tenho dois filhos, eu não sei se eu especifiquei, porque aqui na Alemanha comigo só tem um. Eu tenho dois filhos, eu tenho um mais velho, que já é de maior e tudo, então ele tem a família dele, e ao fim não pude fazer nada, ele não tive como vir, ele não quis, né, porque ele não poderia deixar a família dele lá. E tem o meu mais novo, que tem 16 anos agora, que fez 16 anos no finalzinho de novembro do ano passado. Então, eu busquei informações. Deixa eu pôr os óculos um pouco, meninas, porque eu tenho um papel aqui anotado. Então, eu busquei as informações de como, né, com documentações e tudo, e eu fui no YouTube atrás de vídeos, né? Como tudo, eu busco sempre informações na internet, que é um mecanismo de informações super, né, atual. E eu não encontrei muitos vídeos assim que detalhasse questão de documentação nem para o meu país específico e para outros também não. Então, ele tem 16, ele tinha 15 anos na época. E primeiro eu tenho uma lista aqui para vocês sobre documentação de que você precisa. Primeiro você precisa casar, tá legalizada, já ter o seu visto, porque é muito importante você ter seu visto. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Você ter o seu visto. O meu visto, ele dura 3 anos. Eu tirei o visto ano passado. Estamos em janeiro de 2020. Eu tirei o visto ano passado, então eu tenho 3 anos para pegar a permanência. Depois de 3 anos, eu presto uma prova do B1, B1. Eu presto essa prova e depois eu posso pegar a permanência, assim a mulher do Job Center me falou. Então, com essa pequena permanência de 3 anos que eu tenho em mãos, eu precisei de alguns documentos do meu ex-marido também. Como eu já falei em algum dos vídeos, eu tenho a guarda total do meu filho. Eu tenho a guarda total e isso não serve para tirar o seu filho do Brasil. Lembre-se, se você ganhou a guarda do seu filho na justiça, você é mãe e tem a guarda total do seu filho, isso não é o suficiente para sair com a criança do Brasil. Que fique bem claro, a minha experiência para o país que eu vim, eu não sei todos os outros países, porque até mesmo eu não fui. Então, aí eu precisei correr atrás do meu ex-marido e pedir para ele que ele fizesse uma autorização de viagem. Não é uma autorização de moradia. Eu pedi para ele fazer uma autorização de viagem. Eu queria viajar com meu filho, né? Como já falei, eu menti, falei para ele que eu ia voltar com o filho. Porque até mesmo não interessa para ele, não interessa. O filho é meu, eu ganhei na justiça o direito de ser mãe, porque foi um pai que, convenhamos, não foi presente em momento nenhum, entendeu? Só foi presente no momento de fazer, lógico, né? Se não tivesse sido presente nesse momento, não haveria filho. Então, eu falei, não, eu quero meu filho para mim, e o juiz, consequentemente, com muitas ações, muitas audiências, e sabe o que ele fez? Ele escreveu uma carta, enviou para o juiz, falando que abria total mão da guarda do filho. Né? Falei, tudo bem, que bom para mim, então eu ganhei a guarda. Só que para a Polícia Federal, eles não querem saber disso. Eu fui com o papel, apresentei o papel e eles falaram, não, você precisa de uma autorização para tirar ele do país. Aí eu fui lá atrás dele, eu sei que ao fim ele fez esse papel, que você pega no aeroporto, você imprime pela internet esse papel, que é do juizado de menor, né? E leva, e a pessoa assina e reconhece firma, assinado e reconhecido firma em cartório. Você tem que reconhecer a assinatura do pai da criança em cartório. E aí você vai para o aeroporto e tudo. Agora, chegando aqui na Alemanha, as documentações que o Job Center pede. Primeiro, passaporte atualizado e com data de validade estendida. Então, eu tirei poucos dias do meu filho viajar, e como ele é de menor, a data de validade é bem curta.
E com esse papel, com o passaporte, eu peguei esse papel da guarda, eu apostilei no Brasil, porque não tem como você apostilar papel fora do seu país, você precisa estar no país para poder fazer apostilamento de AIA, entendeu? É um tipo de apostilamento que vocês podem procurar vídeo no YouTube, vocês vão ter mais informações, que te dá, que faz o papel brasileiro, o papel de outro país, não sei, ser válido naquele país que você vai. O Tratado de Haia. E aí eu apostilei a certidão de nascimento, esse papel que me dera a garantia à guarda. E agora, como eu vou para o Brasil esses poucos meses, agora mais um mês e pouco eu vou estar indo no Brasil, que eu vou visitar o meu outro filho, né, que está lá, e vou pegar o histórico escolar. Ele já está estudando, mas eu também preciso do histórico escolar. Então, praticamente são 3 papéis. A autorização do pai para você viajar para outro país. Se ele for falecido, sim, você pode levar a certidão de óbito, mesmo tendo a guarda. E o registro apostilado e a autorização, é a declaração que você é totalmente legal pelo seu filho. Porque essa declaração não vai servir para você viajar, vai servir para o país. Quando eu cheguei aqui, que eu fui no Job Center, eu entreguei a certidão de nascimento e essa declaração, né, no Job Center, e eles aceitaram, sendo que essa declaração ela precisa ser traduzida para o idioma do país que você vai. Quando a gente chegou aqui com essa documentação, a gente procurou uma tradutora juramentada, que é reconhecida pelo Estado, pelo governo, não sei como funciona, e conseguimos, e ela traduziu o documento, fez tudo certinho, enviou pra gente, a gente foi com esses 2 únicos documentos com o passaporte, né, e levamos. Chegamos lá, eu apresentei o meu visto e fiz o pedido de reunião familiar. Eu falei assim, dependendo nessa certidão que eu trouxe do Brasil, que eu sou a guardiã, diz que ele é dependente de mim até os 18 anos, até ele completar a maioridade. Então, o outro país, ele reconhece que a criança ela precisa estar com você. Se você é a única guardiã legal, se você é a fonte de alimentação, a fonte de cuidado dessa pessoa, ela precisa estar com você, entendeu? Então, eles reconhecem isso. E aí a mulher levou, a gente paga uma taxa, né? Eu acho que pagamos 100 euros, não tenho certeza. Não me recordo bem agora. E a gente paga uma taxa e esse documento é enviado para análise. Eles levam todas as xerox e a original desses 2 documentos, sendo que o passaporte eles não levam, eles levam só a xerox. E devolvem o passaporte. Os outros foi tudo original. E aí depois de, acho que 3 semanas, quase um mês, né? 3 semanas e pouquinho, eles enviaram uma carta falando que foi tudo certo, foi tudo aprovado, e ele tinha o visto com validade do mesmo tempo que eu. Sendo que acontece o quê? Se eu sair do país em um ano, não quero mais morar na Alemanha, né? Um exemplo. Não quero mais. Ele precisa sair. Ele precisa sair. Ele só não precisa sair depois que eu ganhar a permanência. Quando eu ganhar a permanência, daqui a 3 anos, aí ele vai ganhar a permanência também. Aí, se eu quiser ir embora, posso ir. Se ele quiser ficar, ele fica ou não, porque ele vai ganhar a permanência, né? Que no caso seria o visto de permanência, que você pode ficar, e depois você vai tentar o visto de cidadania, como um cidadão alemão. E aí você pode tirar passaporte, todas as coisas mais, que é mais pra frente. Então é isso. Hoje eu quis explicar, porque eu sei que na internet eu já busquei, não tem tantas informações, vídeos a respeito com detalhes sobre documentação. E outra coisa também, que agora já estava quase me esquecendo, o seu marido, a pessoa que você casar, entendeu? Ela precisa ser responsável pelo seu filho também. Porque assim, quando eu me casei com meu marido, que a gente deu entrada no visto, não é simples. Eu casei, eu fiz a prova, dei entrada no visto e agora vai ser 1000 maravilhas. Não, calma. Vamos devagar. Você tem um visto, você casou, mas você não tem um trabalho. Você não tem como sustentar. Entendeu? Então, o meu companheiro, meu marido, ele teve que assinar documentações alemãs que fazem ele ser responsável por tudo que eu faço. Entendeu?
assim, legalmente, por exemplo, se eu cometer um crime, um roubo, uma coisa que Deus me livre, óbvio, ele é responsável, ele assina esse papel, se tornando responsável pelas nossas atitudes e pelas nossas despesas também. Então, agora, para mim, já não é mais assim, porque eu já estou trabalhando, eu já sou responsável por mim. Só que no início foi assim, e para o meu filho também precisou ser da mesma forma. Então, agora, no momento, eu sou responsável por mim e pelo meu filho. Alguma merda que der, alguma coisa, quem responde sou eu e ele, não, no caso, eu por ele e eu por mim mesma. Mas no início, para todo o processo começar a caminhar, ele precisou assinar esse tratado, né, esse papel, que no caso, se eu cometesse um crime e tudo, eu talvez seria deportada para o Brasil e ele pagaria aqui, né, valor monetário, alguma coisa assim. Então, precisa sempre da ajuda do companheiro, se vocês estão indo. E uma coisa agora, que já no finalzinho eu vou reforçar, aprendam o idioma de qualquer lugar que vocês quiserem ir. Aprendam o idioma local. O inglês é universal? Sim, é universal. Mas aqui não funciona. Sim, funciona. Não quer dizer que totalmente não funciona. Sim, funciona. Funciona assim. Você chega em Munique, você chega em Berlim, em Frankfurt, funciona. Agora, se você vai para Leipzig, cidades pequenas, cidades vizinhas, não funciona. Eu vou dar um exemplo assim de como que as coisas não eu sempre vou comer na Tcheca, a República Tcheca fica aqui perto da minha casa. Então, lá na Tcheca as coisas são mais baratas, porque o dinheiro de lá é coruna, é uma moeda muito fraca em relação ao nosso dinheiro aqui na Alemanha. E a gente vai para lá. Só que esse fim de semana gostamos de ir mais dentro da Tcheca, conhecer mais coisas. E chegamos num restaurante, sentamos e aí o homem não falava alemão. A maioria dos restaurantes na Tcheca que eu vou se fala alemão. O homem não falava, só falava inglês. Ou o idioma dele, eu acho que da Síria, alguma coisa assim. E eu me assustei, até meu marido falou, nossa, nunca vi um restaurante perto aqui da Alemanha não falar alemão. A gente comeu tudo. E na hora do pagamento foi muito engraçado, porque a gente pediu a conta, sempre a gente paga com euro. Às vezes meu marido sempre leva um pouco de corruna para pagar estacionamento, essas coisas, que aquelas maquininhas só aceitam esse tipo de dinheiro. E aí ele falou, e por acaso meu marido tinha levado a carteira que carrega as corunas. E o homem falou, não aceitamos euro. Eu falei, como assim? Não, só aceitamos o corruna ou dólar. Eu falei, como assim corruna ou dólar, gente? A gente não tá nos Estados Unidos, né? Aí eu falei assim, agora? Ele falou, não, calma, eu tenho a carteira aqui, eu vou pagar. E a sorte, o marido tinha corunas. Então é assim, quando você vai para um país com língua alemã, por favor, tentem aprender um pouco. Entendeu? Porque assim, nem todo momento o inglês vai funcionar. Sim, os alemães falam inglês, a maioria, muitos. Mas nem sempre vai funcionar. E se eles veem que você está aprendendo o idioma, eles vão falar, essa pessoa se esforça, essa pessoa está querendo realmente conviver com a gente, entendeu? Se você vai que nem você vai para a China, você vai falar só inglês, você precisa aprender o chinês, entendeu? Então, assim, são exemplos que são coisas lógicas. Já muitas pessoas me perguntam, vem cá, você usa o inglês? Gente, eu não uso inglês aqui. Não uso inglês aqui, eu não uso inglês no aeroporto quando eu saio daqui, não uso inglês no aeroporto quando eu entro, só uso o alemão, entendeu? No início eu usei inglês, mas ao fim foi sim, no aeroporto eles usam muito inglês, mas ao fim a necessidade de usar o alemão surgiu e eu fiz o curso e tudo, e cada dia eu aprendo mais, né? Não falo muito bem, não falo quase nada, mas assim, o que eu falo as pessoas conseguem entender. Isso é muito bom. Então, por hoje é isso. Eu gostei realmente de explicar essa situação com a imigração para o filho, que não é filho do marido que você casar. Você precisa entrar nesse processo. Se você tem um filho, já começa a pedir a guarda no Brasil. Ou se você não for pedir a guarda no Brasil, temos mais uma opção, né? Que eu pensei no caso se eu não conseguisse a guarda.
é você pedir pro pai da criança, sei lá, tenta explicar, fala, olha, seu filho vai ter uma vida melhor, ele vai estudar em melhores escolas, ele vai aprender um outro idioma, vai ser um futuro melhor, uma coisa assim fora do Brasil, ele vai ter um pouco mais de segurança, entendeu? Você tenta explicar e pede para ele uma declaratória de moradia. Foi o que a advogada falou para mim na época. Uma declaratória de moradia, você mesmo, eu fiz, né? Eu cheguei a fazer uma, mas só que eu não precisei porque ao fim eu já tinha ganhado a guarda. Eu, o pai, né? Fulano de tal, conscientemente, libero totalmente o fulano de menor, fulano de tal, para morar com a mãe. Eu coloquei assim, qualquer país do mundo. Porque na época que eu fiz, eu não sabia para qual país eu estava vindo ainda, depois eu vou dar detalhes dessa história. E aí eu coloquei de qualquer país do mundo, que seja na companhia da sua mãe, ele está totalmente liberado para conviver em qualquer país. Eu assino. E aí, no final, seria assinatura reconhecida e eu levaria para apostilar e tudo mais. Mas ao fim não precisou. Mas vocês que não têm e não querem entrar na justiça, porque demora e corre, e se você quer rápido precisa pagar, você pode conversar com o pai da criança, falar, olha, a gente não tem vínculo nenhum, o filho vive comigo, você paga uma pensão ou outra quando quer, ou paga regular, então deixa o filho comigo, vou levar ele para outro país, ele vai ter mais possibilidades, estudo, entendeu? Sei lá, mais oportunidades. Se você realmente ama e quer que ele tenha um futuro melhor, essa é a oportunidade. Então, vocês tentam convencer o homem com um jeitinho brasileiro, né? Então, meninas, é isso. Não vou falar mais, porque senão o vídeo vai ficar enorme, gigantesco. E, como eu já falei, eu não gosto de vídeos grandes, mas já começo a fazer vídeos a 16 minutos. É porque, assim, tem assuntos mais complexos que você precisa dar detalhes, entendeu? Então, uma coisa, quem tem dúvidas ainda sobre documentação, papelada, qualquer outra coisa em relação a levar o filho para fora do país, eu posso dar detalhes aqui da Alemanha. Com outros países eu não sei como funciona, mas provavelmente deve ser uma triagem mais ou menos parecida. Então, meninas, beijo. Obrigada por assistir. Dá uma curtida no canal. Compartilha, porque eu acho também que é uma coisa importante, porque eu procurei vídeos similares na internet e não consegui encontrar vídeos assim. Encontrei, eu acho que 1 ou 2 no máximo. Então, agora que eu já passei pela essa experiência, já fiz, eu finalizo aqui, porque agora o telefone tá tocando. Beijos.